Então, beleza? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início aí a mais uma aula da nossa disciplina de Comunicação de Dados 2. A gente está falando sobre divisão em subredes IP, e mais especificamente, a gente estava falando sobre a divisão de redes, né, ditas classless, ou seja, a divisão da rede em porções, em blocos com tamanhos aleatórios. Na verdade, aleatórios não é bem a palavra, em tamanhos diversos, tá? Sendo que esses tamanhos não necessariamente correspondem a um bloco de uma classe específica. Então, uma classe C, por exemplo, é um bloco com 256 endereços IP, e eu posso ter blocos menores do que isso, né? Ou maiores do que isso, porém, não chegando ao tamanho de um bloco classe B, que é da ordem de 65 mil endereços. Então, é isso que nós estávamos falando aí nas últimas aulas. E eu parei, né, eu finalizei a aula passada exatamente nesse ponto aqui do material, onde é dada, né, uma rede base, então, a rede 172.16.00/22, observe a máscara, né? Então, observem que essa máscara, ela não corresponde a nenhuma máscara característica de classe. Ou seja, a gente pode dizer que isso daqui, essa rede base, já é uma subrede, né? Uma subrede de qual classe? Né? Considerando que o endereço começa com o valor 172, e relembrando dos conceitos, né, de endereçamento de, de classes de endereço IP, então a gente conclui que isso aqui é a classe B. Né? Classe B, por padrão, tem a máscara /16, então isso aqui seria uma subrede de uma classe B. Porém, para os propósitos desse exercício, pouco importa se isso daqui é uma subrede ou é uma rede compatível com uma classe. O que nós queremos? Nós queremos pegar esse bloco, que tem 1.022 endereços, tá? E deseja-se dividir esse bloco em quantidade suficiente para poder atender esse cenário. Né? Isso já foi contextualizado na aula passada, na última aula. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos refazer aquele raciocínio, porque houve dúvida aí no final da aula, e como o tempo já estava se esgotando, acabou ficando apertado para a gente poder responder. Eu vou compartilhar de novo a minha tela inteira, porque aí fica mais fácil de eu mostrar o material e o bloco de notas, onde eu vou escrever aí o que foi solicitado. Então, vamos lá. Olha, a minha rede base, qual é? É a prescrita ali no material, 172.16.0.0.0/22. Né? Foi dito que tem 1.022 endereços possíveis. Né? Por que isso? Porque, olha, vamos relembrar, o /22, né, o valor 22, que vem logo após a barra, representa, né, os bits de rede. Então, esse bloco de endereço aqui, ele utiliza 22 endereços, ele utiliza 22 bits, né, como bit de rede no endereço. Então, dos 32 bits que eu tenho aqui, 22 são bits de rede, o que significa que eles devem se repetir, né, em todos os endereços que fazem parte desse bloco. Mas não é esse o ponto que eu quero chamar a atenção agora. A pergunta é, se tem 22 bits de rede, quantos bits de host? Quantos bits de host tem aqui? Me ajudem. 10. 10 bits de host, né? Por quê? A máscara sempre tem 32 bits de tamanho. Ao apresentar a máscara nesse formato, é informado a quantidade de bits que tem na parte de rede. Como o tamanho é fixo, então fica fácil deduzir
a quantidade de bits na outra parte, na parte host. Então, são 10 bits, né? Com 10 bits, eu posso ter 2 elevado a 10 combinações diferentes, o que dá, né, se a gente fizer a continha, 1024 valores, né? Então, quer dizer que com 10 bits de host, eu posso ter 1024 endereços IP diferentes. Né? 1024 endereços IP diferentes. Mas, lembrem-se, qualquer que seja o bloco, qualquer que seja o tamanho do bloco, eu sempre terei 2 endereços IP que são reservados. Né? Um para identificar a rede, o bloco em si. Então, esse endereço aqui é um desses 2 endereços reservados. Tá? E o outro, que é para poder fazer broadcast naquele bloco, né? Para as máquinas que fazem parte daquele bloco. Né? Então, fazendo essa continha, eu chegaria aos 1022 endereços de host. Né? Ou seja, endereços que podem ser utilizados para identificar hosts nessa rede. Tá? Então, é isso que eu tenho aqui. Se você considerar esse bloco, e eu tenho que fazer essa análise sempre, a pergunta sempre é, dado um bloco de endereçamento IP, quantos hosts eu posso ter no máximo? Aí, 1022. Tá? Se eu tiver um host a mais, dependendo, né, deste bloco aqui, eu não conseguiria endereçá-lo. Muito bem, por que esse raciocínio é importante? Deixa eu passar para cá agora. Eu tenho aqui a topologia, como nós falamos na aula passada. Essa topologia, eu preciso analisar 2 aspectos principais. Primeiro, quantas redes físicas eu tenho nessa topologia? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Quantas redes físicas eu tenho nessa topologia? Quantas redes físicas eu tenho nessa topologia? Quantas redes físicas tem aqui, pessoal? Né? Eu vou colocar uma pergunta diferente. Quantos segmentos físicos de rede eu tenho? Esse foi um termo mais apropriado. Quantos segmentos físicos de rede eu tenho aqui? Quantos? Essa pergunta é possível de ser respondida olhando para a topologia. Olhando para a topologia, eu consigo ver quantas partes físicas, em quantas partes físicas essa rede é dividida. Em 5? 9. São 5 segmentos de rede local e 4 segmentos de rede remota. Tá? Os 5 segmentos de rede local são evidentes, né? Está aqui, ó. Essa rede da engenharia, essa rede de recursos humanos, essa de vendas, essa de suporte técnico e essa de gerência executiva. E onde estão os outros 4 segmentos? Onde estão os 4 segmentos de WAN? Nos links remotos entre os roteadores. Exatamente. Então, é importante vocês se lembrarem, né, sempre, que um link que liga um roteador ao outro, ele é um segmento de rede. E que precisa de um tratamento diferenciado em relação aos outros segmentos de rede, sejam eles segmentos de rede local ou não. Tá? Então, eu tenho aqui um segmento de rede remota, entre esses 2 roteadores, um outro segmento de rede remota entre esses 2, observe que é o mesmo roteador aqui embaixo, mas, enfim, para cada link dele, ele vai usar um endereço IP diferente, tá? E aqui também eu tenho o terceiro segmento e o quarto segmento. Então, no total, eu tenho 9 segmentos físicos de rede. Esse levantamento é importante para a gente poder fazer o nosso projeto. A segunda pergunta que a gente tem que fazer sempre é: qual é o total de endereços
IP necessários da minha topologia. Por que essa pergunta é importante? Porque, dada a rede base e calculado o número de endereços de host, esse é o meu limite máximo. Então, se eu quero pegar uma rede base e, a partir dela, criar subredes para poder atender essa topologia, eu preciso saber se o total de endereços IP que eu preciso no máximo, esse valor aqui. Tá? Então, eu preciso olhar para a topologia e realmente contar, né? Analisar. Olha, eu tenho 5 segmentos de LAN. 5 segmentos de LAN. Tá? Na LAN 1, eu preciso de quantos endereços IP? 30. Quantos endereços IP? De 30. 30. Tá? A gente vai abstrair aqui a questão da necessidade do roteador também usar o endereço IP aqui, tá? Então, mas na hora que vocês forem... eu vou ter que colocar aqui, ó, 30 mais 1 do roteador. Tá bom? Na hora que vocês forem analisar uma topologia como essa, é importante saber se esse valor aqui, 30, ele corresponde apenas a dispositivos, digamos, finais, ou se ele também inclui as interfaces de roteador. Porque, se não incluir, eu preciso levar em consideração que o roteador também usa o endereço IP daquela rede. Tá? Mas não vai fazer diferença aqui no nosso projeto. Tá? Vamos lá. Na LAN 2, olhando para a topologia, eu consigo entender, eu consigo perceber que ela precisa de 23 endereços de host. Vamos colocar mais um para o roteador também. Tá? Na LAN 4, na LAN 3, eu preciso de 40 endereços IP, mais um do roteador. Na LAN 4, eu preciso de 35. Tá? Vocês estão acompanhando, né, gente? É só olhar o desenho aqui que estão os números escritos, tá? Estão os números escritos. Na LAN 5, eu preciso de 10 mais 1. Tá? Bom, mas eu não tenho somente os segmentos de LAN, eu também tenho segmentos de rede remota. Tá? Então, em cada segmento LAN, eu preciso de quantos endereços IP? Cada um. Aqui, ó, nesse segmento LAN. Quantos endereços IP que eu preciso aqui? No mínimo. De 2? 2. Um para cada roteador. Um para cada roteador. Tá? Então, eu faço a conta. Olha, eu preciso de 31 endereços aqui, mais 24 aqui, dá 55, né? Mais 41 aqui, dá 96, mais 36 aqui, dá 132, mais 11 aqui, 143. 143, se eu não tiver feito a conta errada, né? Ó, 30, 53, 93, 103, 138, 138 mais 5, 143. E em cada segmento eu preciso de 2. Então, aqui são 143, para não perder o raciocínio. 143 endereços. Das LAN. E em cada segmento eu preciso de 2. Como são 4 segmentos, eu preciso de mais 8 no total. 8 endereços IP no total. E no total geral, eu tenho 143 mais 8. Então, nesse meu projeto, eu preciso de 151 endereços IP. E eu tenho à minha disposição 1022. Ou seja, dá com sobras. Tá? Mas essas perguntas precisam ser feitas. Tá? A terceira pergunta, na verdade a gente já respondeu, é qual segmento de rede necessita maior quantidade de endereços IP.
Né? Qual segmento de rede necessita da maior quantidade de endereço IP? Qual segmento? Eu tenho 9 segmentos, tá? Lembrando que os segmentos WAN são segmentos de rede. Qual desses segmentos, né, utiliza maior, necessita, né, da maior quantidade de endereço IP? Qual deles? Alan? LAN 1, Não, a 3. LAN 3, né? A LAN 3 precisa de 40 ou 41, se a gente considerar o roteador. Tá? Então, LAN 3, né, que precisa de 41 endereços IP. Isso vai ser importante para depois a gente validar a nossa divisão. Tá? Então, essas 3 perguntas tem que ter em mente. Por quê? Porque a ideia aqui é o seguinte. Então, agora a gente vai pensar, essas informações foram retiradas da topologia. Depois a gente pode voltar a ela para fazer para dar continuidade ao nosso planejamento. Bom, muito bem. Eu tenho essa rede base. Então, a divisão, ela pode ser feita, né, ou a partir da quantidade de segmentos físicos, ou a partir da quantidade de endereços IP necessária na rede que mais demanda, né, que seria isso daqui. Né? Então, eu poderia pensar o seguinte, olha, eu vou dividir esse bloco de rede para que eu tenha, no mínimo, 9 blocos. Isso é uma abordagem. Isso é uma maneira de a gente iniciar o nosso projeto. Uma outra forma seria, eu vou dividir esse bloco de redes, essa rede base, em blocos que tenham pelo menos, né, 41 endereços IP. Não me interessa quantos blocos eu vou formar. Eu vou me basear nessa quantidade aqui. As duas abordagens são corretas, tá? Desde que eu verifique se o outro quesito foi atendido. Ou seja, se eu iniciar o meu projeto pensando em dividir a minha rede base em, no mínimo, 9 blocos, depois que eu fizer a divisão, eu preciso verificar se pelo menos um desses 9 blocos, né, atende essa demanda aqui. Por quê? Não adianta fazer uma divisão, por exemplo, em 9 blocos, como está aqui, por exemplo, 9 blocos com 50 IP, 50 não, 30 IPs, 30 endereços IP em cada bloco. Por quê? Não daria conta de atender essa demanda aqui. Tá? Então, se eu optar em iniciar a minha estratégia por aqui, eu tenho que verificar depois se os blocos que eu criei têm tamanho suficiente para atender essa demanda. E se eu resolver fazer o inverso? Vou dividir a minha rede em blocos que tenham pelo menos essa quantidade de endereços IP. A mesma validação é necessária, ou melhor, uma validação simétrica é necessária. Depois que eu fizer a divisão, eu preciso verificar se a quantidade de blocos que eu produzi é de no mínimo 9. Então, uma coisa está amarrada à outra, não tem como fugir. Tá? A escolha de por onde começar é sua. Tá? Não tem o certo ou errado. Tá? Só que os 2 critérios têm que ser atendidos. Essa segunda pergunta é para a gente decidir se é viável ou não a divisão. Se eu responder essa pergunta, né? Se eu responder essa pergunta, então a resposta aqui foi 151. Qual é o total de endereços IP necessário em topologia? 151. Se essa resposta for um número maior que os endereços disponíveis, eu nem preciso pensar nisso e nem preciso pensar nisso. Por quê? Eu não conseguirei fazer essa divisão. Tá? Então, essa daqui é a minha pergunta balizadora. Se a resposta para ela for um número menor do que o que eu tenho disponível, maravilha. Então, eu já posso pensar nisso daqui. Por onde começar? Tanto faz. Mas, qualquer que seja a pergunta inicial que eu quero responder, eu preciso validá-la com a outra pergunta. Tá? Bom, vamos começar por aqui. Então, eu quero pegar esse bloco aqui e quero dividir em pelo menos
9 segmentos físicos. Tá? Qual que é a estratégia? A estratégia é a gente pegar bits emprestados da parte de host. Tá? Porque o meu bloco foi dado, eu não mexo nele, então eu não tenho como mexer nos bits de rede. Eu não posso diminuir os bits de rede, eu posso aumentar. E de onde vem esse aumento? Dos bits emprestados que eu tomo da parte de host. Tá? Então, a ideia é, se eu preciso de 9 blocos, eu preciso saber o seguinte, pergunta 1.1. Né? Quantos bits emprestados eu preciso? Para criar pelo menos 9 segmentos físicos, quantos bits emprestados eu preciso pegar aqui da parte de host? Me ajudem. Lembrando que a quantidade de bits emprestado vai ser o expoente de base 2 e o cálculo, né, dessa potência vai me dar a quantidade de subredes IP. Então a pergunta é: 2 elevado a quanto vai dar 9 ou um número maior que 9? 4. 2 elevado a 4, né? Por quê? Vamos lá. Se eu pegasse um bit só, 2 elevado a 1 dá 2. É menos que isso aqui. Se eu pegasse 2 bits, 2 elevado a 2 dá 4. É menos que isso aqui. Se eu pegasse 3 bits, 2 elevado a 3 dá 8. É menos que isso aqui. Então a quantidade mínima que eu preciso pegar emprestado é 4. Né? E com isso, eu teria 2 elevado a 4, que é igual a 16 subredes IP. Eu coloquei 26, ali vou corrigir. 16 subredes IP. Tá? Percebam, a quantidade de segmentos físicos que eu tenho nem sempre vai bater com a quantidade de subredes IP produzida. Mas essa quantidade de subredes IP tem que ser, no mínimo, igual à quantidade de segmentos físicos. Tá? Mas e o que eu faço com as subredes que sobrarem? Fica guardado. Né? Fica guardado para alguma eventual necessidade futura de crescimento da sua rede. Tá? E aí você, com um projeto bem elaborado, teria uma reserva, né, para poder atribuir endereços para, por exemplo, outras filiais ou outros segmentos de rede que forem sendo criados, sem precisar mexer naquilo que tinha sido originalmente configurado. Tá? Então, 16. Muito bem, então eu respondi essa pergunta aqui para atender essa minha demanda. Maravilha. Então, se eu pegar 4 bits emprestados, eu tenho até mais do que 9 subredes IP. Mas eu preciso validar a outra pergunta. Bom, com 16, se eu pegar esse bloco e dividir em 16 subredes, né, quantos endereços IP eu terei em cada uma das 16 subredes? Eu posso responder essa pergunta, né, de duas formas. Eu pego o total de endereços IP que eu tenho aqui na rede base, esse é o total, incluindo os reservados, e divido pela quantidade de blocos que eu estou considerando. 1024 dividido por 16, né? Eu saberei quantos endereços IP eu tenho em cada uma dessas subredes. A outra forma é pensar nos bits emprestados que eu peguei. Bom, eu tinha 22 bits de rede, peguei 4 emprestados. 4 emprestados. Né? Então, quer dizer que a minha máscara candidata, por que candidata? Porque eu ainda tenho que fazer a validação com a outra pergunta para saber se ela vai ser viável ou não. Mas a minha máscara candidata aqui vai ser um barra, né, 22, que é a da rede base, mais os 4 bits emprestados que eu peguei aqui. Né? Ou seja, a minha máscara candidata vai ser um barra 26. 26. Tá. Bom, para eu poder validar isso aqui, eu tenho que verificar o seguinte, olha, eu tinha 10 bits de host e, consequentemente, 1022 endereços de host, já desconsiderando os reservados. Como eu peguei 4 bits daqui e passei para cá, então, né, sobraram
26 bits de rede. Sobraram quantos bits de host? 6. 6 bits de host. Tá? 6 bits de host. Eu tirei 4 daqui, sobrou 6. E com 6 bits de host, nós podemos ter quantos endereços IP? 2 elevado a 6. Dá quanto? 64. 64 endereços IP. 64 endereços IP. Então, com essa máscara candidata, eu tenho 16 subredes, que é o atende com sobras aqui a minha demanda. E em cada subrede, eu tenho 64 endereços IP. Em cada subrede. Em cada subrede. Tá? De novo, eu tenho que contar 2 reservados. Contar 2 reservados, então, na verdade, seriam 62 endereços IP em cada subrede. Ou endereços de host. Endereços de host. Em cada subrede, tá, gente? Em cada subrede. Claro isso? Tá claro até aqui o raciocínio? Tranquilo? Tudo entendido. Bom, por que eu fiz essa conta? Eu preciso responder essa pergunta. Eu preciso, na verdade, analisar, né? Essa máscara que eu estou considerando como candidata para a minha divisão, ela produz uma quantidade de endereços IP suficiente para atender toda a minha topologia? Né? Bom, mas eu não preciso analisar a topologia inteira, porque isso aqui são blocos, né? São vários pedaços. Então, se um pedaço desse conseguir atender ao segmento que tem a maior demanda, então, obviamente, ele atende a todos os outros segmentos. Né? Outros blocos, né, atendem aos outros segmentos. Então, 62 endereços IP é mais do que suficiente para LAN 3, que é a rede que tem a maior demanda. Então, se um bloco desse atende a LAN 3, então, obviamente, um bloco desse atende às outras redes locais e atende também aos segmentos de rede remota. Tá? Então, maravilha. Nós podemos bater o martelo de que essa máscara aqui, ela é mais do que uma máscara candidata. Né? É uma máscara viável. Por que eu estou falando uma máscara viável? Porque outras máscaras poderiam ser utilizadas nesse cenário e poderiam atender também a demanda. Né? Por isso que eu falo que é uma máscara viável. Poderia ter outras. Tá? No barra 26. Então, descobrir qual é a máscara que é adequada para atender esse meu cenário. Muito bem. Então, vamos baixar isso aqui. Então, nós já sabemos que a máscara será 1/26. Barra 26, formato ponto decimal, é 255. 255 o quê? Seis bits 1. Né? Então, 255, cada 255 desse é um grupo de 8 bits 1, né? Como é que seria o resto aqui? De novo, 255. 255, né? Que aí eu teria 3 grupos de 8 bits 1, que dá 24 no total. E faltaria o 2 aí. E a última parte? Aí fica um pouco mais difícil, né? 192? 192. Muito bem. Tá? Então, essa é a máscara de subrede. Máscara de subrede que a gente vai usar aqui, que a gente vai adotar aqui. Tá? Por que 192? Lembre-se, esse barra 26 significa que eu tenho 26 bits 1. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 8. 3 vezes 8, 24. Ainda faltam 2. Então, quer dizer que na última parte, né, no último octeto, eu tenho, né, se eu for fazer uma visualização binária, eu tenho 2 bits 1, que é os que estão faltando, e 6 bits zeros. Tá? 2 bits 1, então 8
mais 8, 16, mais 8, 24, mais 2, 26. Estão aqui os 26 bits 1. E 6 bits zeros, que é a parte de host. A gente falou aqui, ó, 6 bits de host. Tá? Se eu converter isso aqui para decimal, se eu pegar a calculadora, eu vou ter o valor 192. Ok? Bom, então essa é a minha máscara. Nós tínhamos concluído que são 16 subredes. São 16 subredes. Então, é interessante a gente ter essa visão. Qual é a primeira subrede? Com 16 subredes. Qual é a primeira? Qual é o endereço que identifica a primeira subrede? É o mesmo da rede base. O mesmo da rede base. Isso aqui. Tá certinho desse jeito? É com a máscara 26. Exatamente. Eu não posso esquecer de mudar a máscara. Porque senão as máquinas dessa subrede iriam entender que a rede base foi totalmente usada nessa subrede aqui. Ou seja, não houve divisão. Então tem que mudar a máscara. Tá? Deve ser um barra 26. Legal. E a segunda subrede? A segunda subrede. Qual é o endereço que identifica essa segunda subrede? Alguém respondeu no chat. Fica um pouco difícil de eu acompanhar e interagir com vocês. 64. Matheus, você está com o seu microfone aí? Não, mas falar um número eu acho que é pior, não é não? Entendi. Falar? Não, Ficar falando número fica meio confuso, não fica? não, acho que não. A gente pode tentar, porque é mais fácil, porque eu vou ter que voltar aqui para poder abrir o chat, tá bom? Tá bom. Mas se não der certo, a gente usa isso. Beleza. É o 64, né? 64. Da onde que veio isso? Veio do tamanho do bloco. O bloco tem 64 endereços IP. Então, aquela regrinha que eu te explicar para vocês, né? Eu pego o endereço da subrede anterior e somo, né, o tamanho do bloco. Então, até certo ponto, essa estratégia funciona. E a gente viu isso no final da aula passada. Então, 64, maravilha. A terceira subrede eu vou adiantar aqui. Né? Eu pego 64 da última subrede, somo com 64, que é o tamanho do bloco, e eu teria 128. Né? A quarta subrede, eu pego o endereço da rede anterior, somo com o tamanho do bloco, e aí eu tenho o endereço dessa daqui, tá? Da quarta subrede. Aí surge um problema. Né? Por quê? Olha só. Quando eu considero o prefixo 172.16.0, considero esses 3 octetos aqui, e estou variando somente a última parte, isso aqui se assemelha a uma classe C. E uma classe C tem 256 endereços IP. Quando eu pego 4 blocos com 64 endereços IP, 4 blocos com 64 endereços IP, se eu multiplicar, eu vou ter exatamente os 256 endereços de uma classe C. Ou seja, com essa máscara aqui, eu não consigo escrever a quinta subrede, eu não consigo escrever a quinta subrede mantendo esse prefixo 172.16.0. Né? Extrapolou a capacidade. Extrapolou. Então, o que acontece? A quinta subrede, né, eu vou mexer aqui no terceiro octeto. Então, ele passa para 1, né, e o último octeto volta para 0. Para não fazer confusão, como estava acontecendo no final da aula passada, eu não vou mostrar o binário por enquanto. Depois a gente volta nisso daqui e faz a análise binária. Tá bom, Gabriel? Você que tinha ficado com dúvida na aula passada? Aham. Vamos considerar o seguinte, olha, eu tinha blocos com 64, então eu consegui dividir em 4 subredes, cujo prefixo, a parte inicial do prefixo é um 72.16.0. Mais do que isso, eu não consigo repetir para blocos com 64 DSP. Tá? Então, a quinta subrede, necessariamente, ela tem o terceiro octeto aumentado em uma unidade. Tá certo? Ok, Gabriel?
Ok. E aí volta para zero. Né? Aí agora eu volto numa situação mais confortável. Qual seria o endereço da sexta subrede? Qual seria o endereço da sexta subrede? Aí seria só o final 64, só quero o final. Exatamente. Né? Eu pego a rede anterior e somo com o tamanho do bloco. O tamanho do bloco é fixo, é 64. Tá? 164. Né? Maravilha. Qual que é a sétima subrede? Final 128. Né? Eu pego o anterior e somo com 64. Qual que seria... Opa, deixa eu anotar aqui. A sétima. Qual que seria a oitava subrede? Oitava subrede. 192. 192, né? Bom, eu não vou escrever as 16. Eu quero escrever 9, porque eu preciso de 9. Então, vamos lá. E qual que é o endereço da nona subrede? Qual é o endereço da nona subrede? 172.16.20. Exatamente. Né? É o mesmo raciocínio. Eu cheguei no limite aqui da quantidade de P's, né, que tem o prefixo 172.16.1. Então, a próxima subrede eu aumento em uma unidade o terceiro octeto. Aí volta para zero. E aí continua. A décima seria final 64, a 11ª final 128 e assim por diante, né? Até que a 16ª subrede, tá, tivesse o prefixo 172.16.3.192. Depois, se vocês quiserem, para verificar que acaba aqui, ó, faz a continuação. Né? A décima subrede, 172.16.2.64. Né? Depois, 128, então, também vai parar aqui. Tá? Todas essas subredes, todas elas, sem exceção, têm exatamente a mesma quantidade de endereços IP. Né? 64 endereços IP. Então, isso daqui é uma maneira de raciocinar para poder criar um projeto de endereçamento IP para atender essa topologia aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho 16 blocos diferentes, preciso só de 9, e eu tenho essa topologia. O próximo passo... Então, assim, a divisão foi feita. Tá? A divisão foi feita. Eu criei aqui, eu consegui planejar aqui um mecanismo de divisão que utiliza essa máscara, tá? A máscara viável, e que proporciona essas 16 subredes. E essa divisão atende essa topologia. Até aqui, tudo bem? Ficou alguma dúvida para trás? Tudo bem? O Kleber, só uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida. Na parte de embaixo, na hora que você foi calcular a quantidade de redes que precisa, você colocou sempre mais um. Esse mais um seria o endereço de broadcast? A quantidade de endereços IP, né? Isso. Aqui. Não, mais um é do roteador. Não é Assim. broadcast. Assim. Tá? Porque Agora eu entendi. quando eu faço essa análise, Renan, eu estou considerando a quantidade de endereços IP que eu vou utilizar para configurar os dispositivos. Seja laptop, servidor, desktop, impressora. Tá? Então, não pode ser broadcast. O broadcast é um endereço reservado. Eu não vou poder usar ele para nada na rede. Ele faz parte do bloco. Cada uma dessas subredes aqui tem um endereço de broadcast, mas eu não posso usá-lo. Tá? Eu não posso usá-lo. Então, essa contagem que eu faço, que eu fiz aqui, é a quantidade de dispositivos genéricos, tá? Dispositivos diversos. E eu acrescentei mais um, porque o roteador que está aqui na borda, ele também vai consumir o endereço do bloco que eu vou colocar aqui. Característica do roteador. Ele usa o endereço IP de cada rede a qual ele se conecta. Assim, na hora que eu tinha olhado, eu pensei que o roteador já estava incluído, tipo, por exemplo, na primeira, nos 30 hosts. Agora é que eu vi que ele está na ponta. Tá. Mas isso, Renan, é algo que você deve analisar com bastante cuidado quando for fazer o projeto. Eventualmente,
isso que você falou pode realmente ser verdade. Quando os requisitos são apresentados para você, eventualmente a pessoa que escreveu os requisitos está dizendo, olha, são 30 hosts que incluem o roteador. É uma coisa que tem que ficar atento, tem que tomar cuidado. Tá? Quando o número for dado, considera o seguinte, olha, o roteador está ou não incluído nesse total? Tá? Não é uma coisa que a gente pode dizer que existe uma regra. Tá bom? Então é sempre bom você questionar. Entendi, muito obrigado. De nada. Numa situação real, você vai estar, né, provavelmente, diante, né, da estrutura de rede com os equipamentos. Né? A estrutura estaria montada e você estaria só fazendo o projeto de endereçamento IP. Tá? E aí você saberia realmente dizer se ali tem 30 equipamentos ou não. Tá? Mas, eventualmente, também você pode estar planejando uma rede do zero e, às vezes, os equipamentos nem chegaram ainda. Então, são muitas possibilidades. A questão é você tomar cuidado na hora de tomar suas decisões. Tá? Beleza. Então, voltando aqui, nós criamos uma proposta, né, uma estratégia de divisão dessa rede base em subredes IP que atende essa demanda. Tá? O próximo passo depois eu volto isso aqui. O próximo passo seria dizer qual bloco de subrede que foi criado que eu atribuo para cada segmento físico. Então, por exemplo, aqui, para a LAN 1, a LAN da engenharia, né? Qual desses 16 blocos eu vou atribuir para a rede da engenharia? Alguém tem algum palpite? Pode chutar. Poderia ser qualquer um, né? Já que todos têm a mesma quantidade de endereços IP. Exatamente. Pode ser qualquer um, tá? Qualquer um. É só importante você documentar isso, tá? Mas, por exemplo, posso pegar primeiro. Dizer, ó, esse primeiro bloco é da rede local 1. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? A quantidade de IPs que tem dentro desses blocos, como nós já analisamos, é suficiente para atender qualquer um dos segmentos físicos. Então, não teria problema nenhum. Tá? Lembrando, quando eu faço a atribuição de um bloco de endereço IP para um segmento físico, o que significa? Significa que todos os hosts daquele segmento físico vão compartilhar o mesmo prefixo de rede. Aí nós vamos entrar naquela discussão que eu acabei encerrando a aula anterior. Tá? Então, todas as máquinas aqui compartilham o mesmo prefixo. Mas o prefixo, ele tem 26 bits de rede. Então, não dá para a gente analisar o prefixo somente olhando a parte decimal. Por quê? Quando eu olho para cá, eu estou vendo aqui, ó, 3 octetos, tá? Que, sim, fazem parte do prefixo de rede, porque 3 octetos são 24 bits, né? E eu tenho 26 bits de rede. Então, esses 24 aqui estão contidos nesses 26, tá? Porém, além desses 24, ainda tem 2 outros bits aqui, 2 outros bits aqui, que também fazem parte do prefixo. E aí eu não consigo enxergá-los do ponto de vista decimal. Tá? Tanto é que, se eu analisar a segunda subrede, os 3 primeiros octetos são iguais. Mas eu tinha dito para vocês lá atrás, de uma rede para outra, o prefixo tem que ser diferente. As máquinas que estão na mesma rede precisam compartilhar o mesmo prefixo. E máquinas que estão em redes diferentes precisam ter prefixos diferentes. Se eu olho só os 3 primeiros octetos, a sensação que me dá é que essas máquinas estariam na mesma rede física, e não estão. Né? Porque o prefixo é diferente.
Tá? O prefixo é diferente. Olha só. O endereço 92 não, 172.16.0.30. Esse endereço faz parte dessa primeira subrede? Ele faz parte? Sim. Sim. Ele faz parte dessa primeira subrede. Esse endereço, 172.16.0.50, faz parte dessa primeira subrede? Sim. Sim. O endereço 172.16.0.70 faz parte dessa primeira subrede? Não. 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 Muito bem. Né? E o que mudou? Se eu olhar os 3 primeiros octetos, são todos iguais. Se a gente esquecesse essa questão, né, da máscara de subrede classless, eu iria olhar para cá e iria falar, não, são todos da mesma rede, porque todos têm o mesmo prefixo. Mas, como foi respondido aí corretamente, esse daqui não faz parte da primeira subrede. Por que não? Por que não faz? Porque, com certeza... O limite é 64? Isso. A gente pode analisar por esse lado, né? Quem que falou? Limite 64? O Elson. Wellington, muito bem. Então, beleza, Wellington. Eu poderia considerar o seguinte, ó. Se o limite é 64, então quer dizer que nessa primeira subrede, os endereços IP vão de final 0, até final 63. Então, todos os endereços que tem 172.16.0.0 até 172.16.0.63 fazem parte da primeira rede. Então, ó, o 30 está nesse intervalo, o 50 está nesse intervalo e o 70 não. Então, o 70 não faz parte. Maravilha. Maravilha. Tá? Não está no intervalo. Essa é uma forma de analisar e está correto. Se vocês acharem mais fácil analisar assim, podem fazer, não tem problema nenhum. Tá? Agora, as máquinas não fazem dessa forma. As máquinas fazem um comparativo, né, dos bits. E aí que eu quero mostrar para vocês aquela discussão que a gente estava fazendo na aula passada. Tá? Olha, eu não vou converter os 3 primeiros octetos para binário, porque a gente sabe que a sequência binária que corresponde a 172.16.0 aqui é a mesma sequência daqui, daqui e daqui também. Tá? Vocês conseguem enxergar isso? Esse endereço, embora não pertença à primeira subrede, vocês concordam que os 24 primeiros bits dele são iguais aos 24 primeiros bits desse endereço e iguais aos 24 primeiros bits desse aqui? Concordam? Conseguem enxergar isso? Sim. Sim. Né? Porque se os valores decimais são iguais, obviamente, os respectivos valores binários também serão iguais. Tá? Então, o que vai mudar são os bits da parte final desses endereços. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, a conversão binária de cada um desses valores finais aqui. Ninguém precisa decorar, tá? Mas eu quero que vocês entendam a lógica. Então, eu tenho aqui o 30, e o binário dele está aqui, ó. 00001, 1110. Então, 30 é 0001, 1110. Maravilha. Vamos ver o 50. 50. 0011, 0010. 0011, 0010. Vamos ver o 70. 0100, 0110. 0100, 0110. Tá? Bom, então a gente sabe que esses dois aqui pertencem à primeira subrede,
Eles estão na mesma subrede e esse aqui não. Tá? Mas o que a gente analisa, o que chama a atenção dessa sequência binária que nos faria deduzir que esses dois têm alguma semelhança? A gente sabe que os bits não são totalmente iguais. Mas o que nos faria analisar que esses daqui possuem tal semelhança, né, que caracterizaria esses dois endereços como sendo o primeiro subrede, enquanto esse aqui não? O que está igual aqui entre esses dois que não está igual aqui? E que é relevante? Que os 2 bits após o ponto são 0. Nos dois primeiros casos, os primeiros 2 bits desse último octeto são iguais a 0. Enquanto aqui existe uma diferença. E por que você, Gabriel, falou somente desses 2 bits e não dos demais? Porque a máscara é 26, né? Aí pega só os 2 primeiros bits do último octeto. Exatamente. Né? Bom, mas é 26 e pega 2. Da onde que saiu essa conta maluca? Porque os 24 primeiros a gente sabe que são iguais. Então eu não preciso comparar os 24 primeiros bits, porque os valores decimais são iguais. Então eu sei que os bits são iguais. Né? Então, quando eu olho para esse número, eu vejo o seguinte, olha, os 24 primeiros bits são iguais aos 24 primeiros bits daqui. Mas eu não tenho que olhar 24, tenho que olhar 26. Então eu tenho que olhar os próximos 2 para dar 26. Aí eu olho esses daqui, esses 2 aqui, e vejo que são iguais a 0, 0. Eu olho esses 2 aqui e vejo que são iguais a 0, 0. Então, esses 2 endereços pertencem ao mesmo bloco. Pertencem ao mesmo bloco. Ah, mas será que esse bloco é o primeiro bloco? Para eu responder isso, eu tenho que pegar aqui, ó, e fazer a mesma ideia. Pegar o octeto final e escrever no equivalente binário. Mas como é 0, eu sei que é tudo 0. E aí, quando eu comparo os 2 primeiros bits daqui com os 2 primeiros bits daqui, eu vejo que eles são iguais. Então, sim, esse endereço pertence a essa subrede. Por quê? Porque ele tem os 3 primeiros octetos iguais aos 3 primeiros octetos daqui, o que totalizariam 24 bits, e os 2 bits que estão faltando também são iguais. Então, esse endereço, ele tem os 26 primeiros bits iguais aos bits de rede desse endereço aqui. A mesma coisa vale para cá. E esse aqui? Esse aqui tem os 24 primeiros bits iguais, ele tem o 25º bit igual, mas ele diferiu no 26º. Se ele diferiu no 26º, então ele não pertence a essa subrede. Ele não pertence. Conseguiram entender esse raciocínio? Alguém ficou com alguma dúvida? Conseguiram entender, pessoal? Sim. Muito bem. Então, se esse cara não pertence à primeira subrede, ele pertence a qual subrede? Ele não pertence à primeira. Né? Ele pertence a qual subrede? A segunda. A segunda. Para a gente poder responder isso, as mesmas possibilidades se apresentam. Tá? Eu posso pegar a segunda subrede e determinar o intervalo dela, como foi feito aqui em cima. Tá? Então, a gente sabe que a segunda subrede, o primeiro endereço dela termina com 64. Tá? E o último endereço dela termina com qual valor? 128. 127. 128 já é a próxima subrede. Certo? Certo. 127. Tá? Então, esse endereço, o final dele, está dentro desse intervalo? Sim, está. Então, ele pertence à segunda subrede. Pertence à segunda subrede. Tá? Mas se eu quiser, de alguma forma, fazer a análise binária,
para constatar isso que eu verifiquei por aqui, eu posso fazer. Nós já sabemos qual é o binário de 70. Nós já sabemos que os 3 primeiros octetos são iguais. Então, 24 bits aqui eu sei que são iguais. Eu tenho que analisar se esses 2 bits aqui, eu vou até fazer diferente, eu vou separar assim. Ó. É mais fácil de enxergar. Só me interessam os 2 primeiros. Esse último octeto. Eu quero saber se esses 2 bits aqui também são iguais aos 2 primeiros bits daqui. Então, se eu pegar e converter o 64 para binário, olha o que vai dar. 64, ó. 0, 1 e o resto do 0. 0, 1 e o resto do 0. Olha só que legal. O bloco, o endereço IP que identifica a segunda subrede, tem no seu último octeto os 2 primeiros bits iguais a 0, 1 nessa ordem, que bate com a sequência binária do último octeto desse número aqui. Então, como são iguais, esse endereço pertence a essa subrede. E isso vale para todas as outras. Todas. Tá? Todas. Então, o raciocínio, né? Ou melhor, a maneira na qual um dispositivo, computador, roteador, switch, vai entender que o endereço IP está ou não na mesma rede que ele, continua sendo, né, o mesmo que nós falamos até então, que é o quê? Comparar o seu prefixo de rede, né, o prefixo de rede do endereço IP do dispositivo, com o prefixo de rede do destinatário. Se os prefixos forem iguais, então considera-se que ambos estão na mesma rede local, no mesmo segmento de rede, e, portanto, eles podem se comunicar diretamente. Se os prefixos forem diferentes, então significa que eles estão em segmentos diferentes. E a comunicação não poderá acontecer de forma direta. Só que o prefixo agora, ele leva em consideração bits que estão além dos limites dos octetos. Então, não basta analisar um octeto completo. É claro que quando for necessário analisar um ou mais octeto, eu devo fazer pela forma decimal, que é muito mais fácil. Mas eu não posso esquecer da diferença, da sobra. Tá? Então, barra 26 quer dizer que o meu prefixo de rede tem 26 bits que devem ser analisados. 3 octetos são 24. Maravilha. Então, eu analiso os 24 primeiro. Por quê que eu começo por aí? Porque na hora que eu bato o olho, por exemplo, nesse endereço aqui, ó, olha só, vou perguntar. 172.16.1.71 pertence a essa subrede? Nós concluímos que final 70 pertence a essa subrede. E esse endereço IP aqui, pertence a essa subrede? O que vocês me dizem? Sim ou não? Sim? Não. Opa, sim ou não? Deu divergência aí. Não. Quem respondeu não? Eu. Eu não estou vendo o chat. Eu quem? Eu, Renan. Não, pera, Não respondeu não? Qual que você tá apontando? Nossa, eu olhei errado, eu olhei 17. Esse aí, né? Isso aqui. Esse endereço pertence à segunda subrede? Esse não. Você respondeu que não, né? Quem respondeu que sim? Alguém tinha respondido que sim. Vamos lá, Renan, então. Por que você respondeu que não? Por que ele não pertence? Porque o endereço da subrede, da segunda subrede é 172.16.0.64. E esse já é de outra subrede. Que provavelmente seria, se eu não me engano, da sexta, não é? Isso, muito bem, né? Bom, como é que você enxergou isso? Olha só, eu preciso fazer a mesma análise que eu fiz aqui em cima.
Só que aqui, aquela história, eu posso ser esperto, né? Eu tenho que quebrar isso aqui em binário para decidir se ele pertence ou não à subrede? Bom, eu preciso primeiro analisar os 3 octetos iniciais. Por quê? São 26 bits, mas os 24 primeiros estão aqui. Ó. Então, eu analiso, eu comparo, né, primeiro, porque é mais fácil. Né? Então, no caso, eu vou comparar os valores decimais. Se eles forem diferentes, eu não preciso nem olhar binário. Então, óbvio que esse cara não pertence a essa subrede. Se eles forem iguais, aí sim eu tenho que abrir o binário da última parte para poder comparar esses 2 bits excedentes, né, extras, que estão sendo considerados nessa máscara. Mas aqui, quando eu olho o prefixo, os 24 primeiros bits, eu já percebo que tem diferença aqui no terceiro octeto. Eu não preciso nem olhar o binário. Se o decimal é diferente, óbvio que o binário também é. Tá? Então, esse cara, de fato, ele não pertence à segunda subrede. Porque já tem diferença aqui no terceiro octeto. Se eu fosse quebrar o binário aqui, ó, o binário... Cuidado, tá, gente? Quebrar o binário dele é isso aqui, ó. Não, só muda o último bit aqui, ó. Então, se eu analisar esses 2 bits aqui, ó, eles são iguais. Eles são iguais. Né? Mas, olha, quando eu fiz a análise desse endereço com essa subrede aqui, eu percebi que dos 26 bits, só o último, o 26º era diferente. E isso bastou para eu poder deduzir que esse endereço não pertencia a essa subrede aqui. Quando eu analiso, né, os 26 bits deste endereço aqui, apesar dos 2 últimos serem iguais, eu sei que tem uma diferença aqui. Então, dos 26 bits, eu tenho que comparar todos os 26, existe uma diferença aqui. Basta essa diferença para eu saber que ele não pertence a essa subrede. Ele pertence a qual? O Renan supôs que seja a essa sexta subrede aqui. Ó. Tá? E a suposição ela é bem assertiva. Né? Por quê? Eu tenho que olhar 26 bits do mesmo jeito. Os 24 primeiros são iguais, porque eu estou vendo que o decimal é igual. Né? Dos 3 primeiros octetos. Então, 24 são iguais. Eu tenho que olhar os 2 últimos. Né? Os 2 últimos da sequência de 26, né? Que na verdade são os 2 primeiros aqui do último octeto. Já tinha convertido 71 para decimal. É isso aqui, para binário. É isso aqui. Tá? E o 64, gente, é o mesmo 64 daqui. Então, a sequência binária que corresponde a esse valor de 64 é a mesma sequência que corresponde a esse aqui. E aí sim, como eu sei que os 3 primeiros octetos são iguais, e constatei que os 2 bits adicionais que eu tenho que olhar também são iguais, então eu posso deduzir que sim, esse endereço pertence à sexta subrede. Tá certo? Tranquilo, gente? Eu sei que isso daqui não é um assunto dos mais simples de entender, tá? Mas também não é um bicho de 7 cabeças se você conseguir enxergar essas questões que estão sendo colocadas aqui de uma forma colocando, né, comparando os semelhantes. Vou comparar os octetos, quando eu tenho grupos de 8 bits, e vou comparar bit individual quando a sequência não for múltiplo de 8. Tá? Alguém chamou no chat aqui. Gabriel levantou a mão. Diga, Gabriel. Ô, professor, eu queria só explicar o que eu tinha ficado em dúvida, né? Era na atribuição da subrede, né? Quando o senhor tinha trocado o valor do terceiro octeto por 1, né? Ontem, naquele dia, eu estava meio com sono e eu não estava prestando atenção, né? Que a rede base, a máscara dela é 22, né? E aí, o terceiro octeto, né? Só utiliza-se 6 bits, né? E sobram 2, que aí esses 2 eu poderia manipular para fazer a subrede. E aí, lá, como eu estava prestando atenção no 26, eu achei, nossa, tá extrapolando, então essa subrede que estaria sendo atribuída, ela não faria parte do bloco da rede base, seria uma outra rede.
Isso. Aí depois que eu fui ver que eu prestei. Entendi agora o que você quis dizer também. Se a gente considerasse que isso aqui fosse um barra 24, né, tudo isso que você falou faz sentido, né? Se fosse um barra 24. Porque aí os 24 primeiros bits têm que ser iguais. Então não pode mudar, né? Teria que ser um 7216.0. Isso aqui seria uma aberração. Se fosse um barra 24. Tá? Aí é o que vai estar sendo mostrado aqui, ó, o Gabriel. Olha aqui o que você acabou de falar. Ó. Eu tenho barra 22. Né? Aqui eu tenho exatamente a representação binária de 172.16.00. Ó, vou dar mais um aqui para vocês enxergarem com bastante nitidez. Né? E olha o pontinho aqui. Ó. Então, 172 ponto. Tá aqui. Ó. Essa sequência aqui, ó, até o pontinho, é a sequência binária que corresponde a 172. Tá? Depois, 16 ponto. Tem outra sequência binária de 8 bits que corresponde ao 16. Tá? Depois, esse primeiro zero aqui. Ó, né? Uma sequência de 8 bits zeros que representa esse zero aqui. Mas olha, intencionalmente, esse terceiro octeto, ele foi quebrado. Ele colocou 6 bits aqui, dos 8 que compõem o octeto, e 2 aqui. E isso aqui, o Gabriel, é exatamente respondendo a sua dúvida, né? Por que foi feito isso? Porque eu estou falando de um barra 22. Né? Então, quer dizer que esse bloco que está sendo considerado aqui, ele usa 22 bits como sendo bits de rede, originalmente falando. 22. Foi o que nós escrevemos aqui, ó. 22. Então, se vocês contarem, vocês vão ver que tem 22 bits aqui, ó. 22. Né? Quer dizer, ele tem os 8 primeiros bits, né? Os 8 bits desse primeiro octeto, fazendo parte aqui da rede, mais 8 daqui, 16, e mais 6. Do terceiro octeto, apenas 6 bits fazem parte da rede. Os outros 2 faziam parte do host, né? Que eram 10, nós falamos aqui, ó. Nós falamos que tem 10 bits de host. Se você contar aqui o que está com fundo roxo, são 10 bits. Então, esses são os 10 bits de host. E o que nós falamos que iríamos fazer? Nós falamos que iríamos pegar 4 bits emprestados. O que está sendo mostrado aqui? Que destes 10, ele separou aqui, ó, 4 bits. São os 4 bits emprestados que ele pegou. Só que, tá vendo o pontinho no meio aqui, ó? Desses 4 bits, 2 fazem parte do final do terceiro octeto e 2 fazem parte do início do quarto octeto. É uma loucura. Mas também não é tão difícil de vocês entenderem, se vocês olharem e interpretarem essa representação gráfica aqui da maneira correta. Tudo que nós já tínhamos falado, está aqui, ó. Já estava escrito aqui, ó. 22 bits de rede. Está aqui, ó. A parte cinza. Tá claro, Gabriel? Os demais também. Tá claro isso? Sim. 10 bits de host. Cadê? Aqui, ó. A parte roxa. Tá? 4 bits emprestados. 4 bits emprestados. É porque aqui ficou ruim para poder mostrar. 4 bits emprestados. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Para vocês enxergarem. Aqui, ó. 4 bits emprestados. Cadê os 4 bits emprestados? São esses que foram separados aqui, ó. Dos 10 de host que eu tinha, eu separei 4. Para fazer o quê? Para fazer subrede. Então, é isso que o Gabriel enxergou, né, da última aula para hoje. Quer dizer o seguinte, olha, esse terceiro octeto aqui, ele vai variar? Vai variar. Né? Qual é o intervalo de endereços IP que eu tenho aqui? Qual é o intervalo de endereços? Eu tenho o endereço que vai de 172.16.00 até 172.16.3
0,255. Aí esse 3 aqui, quando ele aparece, aí causa, né, um pânico na cabeça de alguns. Porque até então, a gente trabalhava com octetos fechados, né, blocos inteiros de 8 bits. Né? Nunca a gente trabalhou com octeto pela metade, né, octeto particionado, né, porque pela metade seria 4 para lá, 4 para cá. Então, de onde surgiu essa variação? Exatamente desses 2 bits aqui, ó. Esses 2 bits aqui, ó. Quando eu pego esse terceiro octeto aqui, ó, e analiso a representação binária dele, o que tem que acontecer? Os 6 primeiros bits desse octeto tem que ser tudo 0. Porque está falando essa rede base aqui, ó. E os 6 primeiros daqui também tem que ser tudo 0. O que pode variar são apenas os 2 últimos. E essa variação formam as sub-redes. Formam as sub-redes. Tá? Então, 0, né? Se eu pegar esses 2 bits aqui e variar, o que eu teria? Então, se os 2 forem iguais a 0, equivale a 0. Isso aqui, ó. Se o primeiro for 0 e o segundo for 1, equivale a esse terceiro octeto aqui, ó. Se o primeiro bit desse daqui, ó, for 1 e o outro for 0, equivale a 2, que é essa subrede aqui, ó. E, finalmente, se os 2 forem iguais a 1, equivale a 3, é isso aqui, ó. Então, varia de 0 até 3. O terceiro octeto varia de 0 até 3. E o último? O último, né, varia de 0 até 255, mas varia 3 vezes, né? 4 vezes. Quando esse octeto é 0, aqui varia de 0 a 255. Quando esse octeto é igual a 1, aqui varia de 0 a 255. E assim por diante até o valor 3. Ok? Então, essa figura está mostrando em detalhes como acontece a divisão em nível de bit. Então, os 22 bits que nós falamos que faz parte da rede está aqui, ó, em cinza. Os 10 bits de rosto estão em roxo. E aqui uma divisão. Os bits que eu peguei emprestado aqui no meio. E os bits que continuam no bit de rosto aqui. Tá? Esse pontinho é só para a gente lembrar que destes 4 bits que eu peguei emprestado, 2 são do terceiro octeto e 2 são do último octeto. E isso vai fazer com que a gente tenha essas redes que nós falamos ali. Olha aqui, ó. Olha aqui as 16 redes, olha. Aqui está mostrando de 0 a 15, mas é a mesma lógica que eu coloquei aqui, ó. As 16 redes, olha. Deixa eu apagar isso aqui que já não preciso mais disso. Olha. Primeira subrede, 172.16.00, né? Quer dizer, eu tenho, olha ela aqui, ó, 172.16.00, primeira subrede. Segunda subrede, 172.16.064, aqui, ó. Tá? Por que elas são subredes diferentes? Porque eu tenho que analisar 26 bits. Analisando 26 bits, olha, 22 da rede base, e aí esses 22 vão ser iguais em todas as subredes, mais 4 que eu peguei emprestado. Então, observe que a primeira subrede, a 172.16.00, primeira, os bits que eu peguei emprestado são esses daqui, ó, todos iguais a 0. Quando eu olho a segunda subrede, 172.16.64, 172.16.064, observe que, apesar dos 22 bits iniciais serem iguais, e não vai mudar mesmo, os 4 bits que eu peguei emprestado têm uma diferença no último bit. Exatamente o que faz com que essa subrede seja diferente dessa. E se a gente analisar cada uma das subredes que eu formei, vocês vão perceber que os 4 bits que eu peguei emprestado, eles vão mudando, eles vão variando. Não há nenhuma combinação igual entre estes 4 bits que eu peguei emprestados. Por quê? Essas combinações é que vão distinguir uma subrede da outra. Ok, pessoal? Tá claro isso daí?
Beleza, Renan. Renan respondeu que tá ok. Bom, e aí, nessa figura final, nós temos a topologia, a partir da qual nós idealizamos, né, essa divisão aqui em subrede, né? Primeiro nós identificamos a máscara que atende a demanda, depois identificamos cada subrede, e aí, por fim, como a gente estava dizendo, a gente faz a atribuição. Qual subrede IP eu vou atribuir para esta rede local 1? Como já foi dito aí, poderia ser qualquer uma, né? Optou-se aqui por pegar a primeira. E a segunda LAN? Também poderia ser qualquer uma das remanescentes, né? Optou-se pela segunda, né? Observe que na LAN 3, né, ao invés de colocar a próxima, que é o 0128, resolveu colocar a quinta subrede. A quinta. Tá? Para a LAN 4, né, pegou a terceira subrede. Para a LAN 5, pegou a quarta subrede. Tá? Qual o critério que ele utilizou? Não sei. Mas está errado? Não. Poderia ser diferente? Poderia. Tá? Olha uma estratégia interessante que ele utilizou. Ele poderia ter colocado qualquer uma subrede IP para os enlaces entre os roteadores. Mas, por uma questão estratégica, ele resolveu pegar todas as subredes cujos primeiros 3 octetos fossem o 92682. Na hora de fazer manutenção, isso aqui ajuda, e muito, a identificar que aquele endereço IP, né, o que começa com 72162, é um endereço IP de enlace entre roteadores. É uma decisão estratégica. Não tem nada de técnico nisso daqui. Poderia ser qualquer um dos segmentos de rede, aliás, qualquer uma das subredes IP que foi construída aqui. Tá? Poderia ser aqui com final, começando com 72160, um 72161, um 72162, um 72163. Sem problema. Tá? Mas aí, na hora de dar manutenção, isso poderia causar um pouco mais de dificuldade. Então, ele optou em pegar das variações possíveis, né? Ele optou em pegar um 72162 e usar as 4 subredes que começam com esses octetos, com esses 3 octetos, colocar aqui. Ok? É claro? E qualquer que seja a decisão tomada, eu vou estar distribuindo 9 subredes IP e sobrariam outras 7, tá? Porque são 16 no total. Bom, aí tem uma atividadezinha, né, para vocês exercitarem essa questão de máscara, de notação de prefixo. É legal que vocês façam isso e tentem fazer isso sem calculadora, tá? Como forma de fixação. Tá? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui essa máscara, 255, 255, 2240. Né? Eu vou escrever essa subrede em binário, colocando 8 bits aqui, 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui. Depois, a notação de prefixo. Então, esse primeiro octeto, em binário, como é que eu escrevo ele? Isso é fácil, né? Como é que eu escrevo esse daqui, esse primeiro octeto aqui, em binário? 8 bits 1, né? Tudo bit 1. 8 bits 1. 8 bits 1. E esse daqui? O segundo. Novamente. 8 bits 1 também, porque é o mesmo valor, né? 255, 255. Então, 8 bits 1. E esse aqui? Aí são 3 bits 1 e 4 bits 0. 4 não, porque é um octeto, né? Octeto são 8 bits, então tem que dar mais 5. 5. Muito bem. Esse último aqui é fácil também. É tudo 0. 8 bits zeros. Tá? Aí a próxima pergunta, qual a notação de prefixo?
barra 19. barra 19. Né? Porque, ó, tem 8 bits 1 aqui, mais 8 bits 1 aqui, 16, mais 3 bits 1 aqui, 19. Tá? Aí, se você verificar, tá correto. Então, para vocês perceberem que esse número está relacionado à quantidade de bits 1 que eu tenho na minha máscara. E vocês podem brincar, cria um novo número, olha lá, 255, 255, 255, 128. Né? Então, aqui fica tudo 1. Aqui, 128, como é que eu escrevo 128 em binário? Sem calculadora, gente. Esse é fácil também. Não tão fácil quanto esses daqui, mas é fácil. Não, ninguém vai falar? 128? O primeiro bit 1 e os outros 7, 0. Isso. Fez sem calculadora? Ou teve que apelar? Ah, sem calculadora. Maravilha. Complemento de prefixo, barra quanto? 25. 25. Né? 3 octetos, 3 vezes 8, 24, mais um daqui, 25. Bom, é legal, como eu falei, vocês brincarem com isso daqui e tentarem, né, fazer isso aqui sem usar calculadora. Por quê? Por causa disso aqui. Quando a gente fala de máscara, principalmente, máscara, lembre-se de uma coisa. Os bits 1 estão sempre à esquerda. Eles estão agrupados à esquerda. Não existe intercalação entre bit 0 e bit 1. Tá? Se eu falo que são 25 bits 1, eles aparecem à esquerda, na parte mais significativa do número. Né? E os outros 7 bits que estão faltando, são os bits zeros, ficam à direita. Tá? Então, isso faz com que poucas variações ocorram, tá? Dentro de um octeto. Então, na máscara, eu tenho o seguinte, olha, ou eu tenho os 8 bits do octeto, isso vale para qualquer um dos 4 octetos, tá? Então, ou os 8 bits são iguais a 0, tá? Ou eu tenho o primeiro bit aqui igual a 1 e o resto 0 para máscara, tá? Para máscara. Isso daqui, por exemplo, não vai acontecer numa máscara. Os 7 primeiros bits iguais a 0 e o último igual a 1. Por quê? Todo bit 1 que aparece na máscara tem que estar à esquerda, o mais à esquerda possível. Então, tudo 0. Maravilha. Então, não tem 1. Vou colocar um bit 1 aqui. Onde que eu vou colocar esse bit 1? Só pode ser à esquerda. Tá? Vou colocar um segundo bit 1. Como é que fica o octeto da máscara? Aonde que eu vou colocar esse segundo bit 1? À esquerda. Então, vão ser 2 bits 1 à esquerda. Se eu tiver, então, na máscara, olha, se eu tiver no octeto da máscara 3 bits 1, aonde eles estarão? Aqui. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Sim. Para cada octeto da máscara, eu tenho isso aqui, ó. Ou ele é todo 0, ou, se tiver bit 1, esses bits 1 têm que estar à esquerda. Então, as possibilidades que eu tenho para cada octeto, elas são poucas. São essas aqui, ó. Essas são as possibilidades que eu tenho para um octeto de uma máscara. É isso aqui, ó. 8 possibilidades apenas. Ou é tudo 0, ou tem um bit 1 à esquerda, ou 2 bits 1, 3, 4, 5, 6, 7, ou então é tudo 1. E aí, lembra do peso dos bits? O bit mais à esquerda tem peso. Eu vou começar daqui. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, cada um desses bits está associado a um desses pesos aqui, ó. Cada um deles. Cada um deles.
Então, o que acontece? Aqui eu tenho tudo zero. Tudo zero. Né? Então, se eu fizer a conversão desses 8 bits aqui para decimal, o valor que eu tenho é zero também. Tá? Aqui eu tenho o primeiro bit zero. Só o primeiro bit zero. Deixa eu desfazer isso aqui. Então, isso aqui é igual a zero. Aqui eu tenho só o primeiro bit zero. Qual é o peso dele? Só o primeiro bit 1, falei errado. Qual é o peso desse bit 1? 128. Então, qual é o valor desse octeto? 128. 128. Agora eu tenho 2 bits 1. O peso do primeiro é 128. O peso do segundo é quanto? Olha a escala aqui em cima. 64. 34. Né? Esse valor é 128 mais 64, que dá 192. Tá? Essa daqui vai ser 128 mais 64 mais quanto? 32. 32. Né? Olha aqui o terceiro da escala. Isso equivale a quanto? Equivale a 224, que é o que apareceu aqui no exercício. Né? Aqui, ó. Ah, não, era no outro. Né? No outro exercício. 224. Depois, eu tenho isso aqui, mais quanto? Tem 4 bits 1, eu tenho que somar 4 valores. Né? Os 3 primeiros bits 1 têm os mesmos pesos que os 3 primeiros bits 1 dos outros valores. O que eu tenho que somar aqui, além desses 3? Qual o valor? 16. 16. E aí, se eu fizer a continha, dá 240. Né? E aqui? Eu vou somar o peso dos 4 primeiros bits, que é o mesmo peso dos 4 bits anteriores, mais quanto? 8. Mais 8. Vai dar quanto? 248. 248. Vou passar para cá um pouco. E esse aqui? Esse daqui, com quanto? 4. 4. Vai dar quanto? 252. Bem. Agora, esse aqui. Tudo que eu tinha antes, mais 2. 2. Vai dar quanto? 254. 4. Finalmente, nós chegamos naquele que é o mais fácil de todos, né? Uhum. Mas a lógica é a mesma, né? Eu vou somar isso tudo aqui com o peso do último bit, que é 1. Né? E aí vai dar o valor que nós já sabíamos, 255. Então, numa máscara, nós encontraremos em seus octetos um desses 8 valores aqui. Não é tão difícil da gente memorizar o decimal associado com o binário. Né? Então, se numa máscara qualquer eu tenho um octeto com 0, é uma sequência de 8 bits zeros. Se for 128, o primeiro bit é 1, o resto 0. Se for 192, os dois primeiros são iguais a 1, o resto 0. Se for 224, 3 bits 1. Eu nem preciso falar que está no início, porque na máscara é sempre no início. 240, 4 bits 1. 248, 5 bits 1. 252, 6 bits 1. 254, 7 bits 1. 255, 8 bits 1. Né? Obviamente, o que faltou para 8 é a quantidade de bits zeros que eu tenho no meu número. Então, sempre vai aparecer valores assim, ó, observe. Ó. Errado. Novo número. Olha lá, 255, 255, 255, 224. Vou deixar isso do lado aqui, ó. Do lado de cá agora. Olha só, esses valores aqui, ó. Eles sempre vão ser os mesmos. Ó, novo. 224. Novo. 248 aqui, ó. Né? 128, 0. 128, 0. E 255. Tá vendo? 248,
192, aqui, ó, 192, 240. Sempre será um desses 8 valores aqui. Tá? Então, não é difícil vocês entenderem isso e não é difícil memorizar. Isso, gente, agiliza muito na hora de você fazer raciocínio baseado em subrede. Tá? Algum tipo de raciocínio relacionado com subrede, relacionado com máscara. Tá? Você pode usar calculadora? Pode, não tem problema nenhum. Pode usar calculadora sem quando não é? Pode. Mas, eventualmente, você tem que fazer um cálculo desse, você não está com algum dispositivo na mão. Tá? Então, é algo que é um esforço que você pode ter, um esforço pequeno, para um ganho considerável que você tem na hora de fazer as coisas, os cálculos, a análise, olhando para o roteador ali, vendo o pacote passando. Pensa você trabalhando, né, no ambiente de produção. Pacote passando, tem número de IP, fala, nossa, que subrede que é essa aqui? Ó? Então, isso fica automático na cabeça da gente, mas tem que exercitar, tá? Tem que praticar. Tudo bem? Vamos parar por aqui, porque já são quase 10h30. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Acho que não. Então, não havendo dúvida, pessoal, eu vou me despedir de vocês, então, desejando aí uma boa noite e até a próxima sexta-feira. Boa noite, professor. Até sexta-feira. Até, Renan.